Olá, a gente está começando mais Universidade Aberta. O programa de hoje nós vamos falar sobre as eleições que aconteceram, esse clima do segundo turno. A gente vai falar também sobre as manifestações de junho e sobre os Black Blocs também. Enfim, como convidada hoje a gente tem a estudante de Direito e foi candidata a deputada estadual pelo PSOL também, a Isa Pena. E também o Bruno Tomás, do coletivo Rua, militante do PSOL também, estudante de Direito da PUC São Paulo também. E nossa primeira matéria de hoje foi uma mesa da Semana de Jornalismo que o Anselmo cobriu. Fala um pouco como foi essa mesa aí, Anselmo. Bom, João, essa é a 36ª Semana de Jornalismo aqui da PUC São Paulo. E uma das mesas ela falou sobre as manifestações de junho, pautando a violência policial nas manifestações. E a gente aproveitou a presença de um advogado ativista e 2 membros da rede de fotógrafos ativistas para discutir como as manifestações elas evidenciaram essa violência policial. Vamos dar uma olhada na matéria? Hoje, na nossa sociedade, infelizmente, a polícia é utilizada para não somente reprimir manifestação, né, as pessoas que têm opiniões contrárias ao que está colocado, mas também para fazer um controle social. Essa realidade que está expressa mais hoje na periferia, nas periferias das grandes cidades, ela não é pautada pela grande mídia. O trabalho do fotógrafo, na verdade, ele pode ser um pouco dividido. Você pode dividir entre os fotógrafos que estão lá para defender uma causa, que vão mostrar realmente o que está acontecendo e tentar, de alguma forma, mostrar os dois lados. É ao contrário de que algumas mídias tradicionais fazem, que é mostrar apenas um lado. Como a violência começou a ser mostrada por outros meios de comunicação de mídia livre, a manifestação começou a ganhar corpo em junho. Infelizmente foi preciso ver a juventude sair nas ruas e ser brutalmente reprimida pela polícia militar para a sociedade hoje se questionar para que serve a polícia militar e se de fato ela deve continuar sendo militarizada ou não. A polícia ela não tem uma autonomia de atuação que ela poderia ouvir a sociedade civil. Ela não segue nem parâmetros básicos de uso de arma da ONU, entendeu? Internacionais, de arma de borracha, bombas, etc. Não ia ser uma conversa de qualquer coletivo que fosse que ia mudar isso, né? As manifestações escancararam o que significa a polícia militar e a sua atuação truculenta frente àqueles que têm opiniões contrárias ou que estão excluídos da sociedade. Bom, Isa, a gente acabou de ver aí uma matéria que fala das manifestações e da violência dentro dessas manifestações. De alguma forma, essa violência, ela influenciou o eleitor nessas eleições desse ano? Eu acho que a sensação geral é de que ficou claro que a democracia no nosso país é uma farsa. Eu acho que nas eleições isso se demonstra em vários sentidos, né? Tanto num desgaste, a gente viu durante a campanha muita gente falando que não se sentia mais representado, que essa lógica de fazer política, as pessoas não se identificam mais com ela. E eu acho que isso se refletiu, inclusive, do ponto de vista de uma eleição que não foi muito bem definida do ponto de vista da votação em si, né? A gente teve uma diferença muito baixa, né, entre a Dilma e o Aécio. Então, eu acho que esse desgaste da democracia no nosso país, ele pesou sim nas eleições, inclusive, para além disso também, com relação ao aumento de nulos, né, nas eleições. Isso foi uma coisa que está sendo pouco falada, mas que eu acho que é um dado evidente, não necessariamente porque o nulo seja mais progressista necessariamente, mas porque ele demonstra o crescimento do nulo, ele demonstra justamente essa falta de identidade que eu acho que cada vez mais está crescendo com essa forma de fazer política no Brasil, que negocia os nossos direitos nos gabinetes dos políticos, que em prol de uma chamada governabilidade, você acaba por rifar todos os debates que são teoricamente mais sensíveis a setores conservadores. Desse ponto de vista, acho que a violência serviu para aprofundar esse desgaste que existia com essa política institucional e da forma como ela é feita, né, que é um balcão de negócios mesmo no Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco o que você viveu, o que você viu, mesmo a sua opinião sobre as manifestações de junho.
O que eu acho, assim, o que ficou claro pra mim, primeiro a sensação é incrível, é emocionante, né, você ver. A primeira reação, na verdade, acho que de todos nós foi inclusive de uma geração que, apesar de querer uma sociedade mais justa, a gente não tem na nossa experiência de vida uma referência de algum momento da nossa geração que tenha visto milhares de pessoas nas ruas. A gente não tem essa referência no nosso tempo histórico. Né? E o fato de você ter isso de novo é um marco muito grande. O que eu percebo é que junho ele deixou um espaço muito aberto, mas isso não significa necessariamente aberto para a esquerda, para o progresso, assim, né? Isso significa um espaço em aberto e muito confuso. Eu acho que hoje as pessoas, inclusive pelo modo como se faz debate político no nosso país, as pessoas, elas são, a gente não tem uma cultura, né, uma cultura no sentido, a gente não é estimulado a fazer um debate profundo sobre o projeto de sociedade. Nessas eleições agora, por exemplo, a gente viu isso claramente, né? Quantos % da população conseguia entender e acompanhar um debate entre a Dilma e o Aécio? Com dados, estatísticas, estrutura do Estado, enfim. E eu acho que isso ficou muito claro para mim das manifestações. Falando sobre as manifestações, o que a mídia falou bastante também foi de certos grupos que utilizavam da tática Black Bloc. Então, recentemente a gente teve a Semana de Relações Internacionais aqui na PUC e foi debatido principalmente para desestigmatizar a tática Black Bloc, e as questões das táticas de ação direta também foram muito comentadas por alguns professores aqui da PUC. Então foi bem interessante, vamos assistir. O Black Bloc ele é um fenômeno que entra no repertório dos movimentos sociais já faz uns anos, não é? Que ele advém de uma necessidade de superar os limites da desobediência civil não violenta, não é? E recuperar a atenção dos meios de comunicação que não prestavam mais atenção na violência policial. E a universidade tem que responder um pouco além, ou talvez aquém, dos estereótipos que se montam em torno desse tipo de tática, taxando apenas como vândalos, como violentos. A mídia tradicional, controlada por alguns poucos oligopólios da comunicação, tem praticamente um monopólio de fato sobre a informação, e que a gente vê sendo veiculado aí uma opinião bastante distorcida, que busca fundamentalmente criminalizar esses movimentos sociais, não fazer uma discussão adequada sobre a importância, sobre os alcances e os limites dessas manifestações. E dentre esses manifestantes se destacam os Black Blocs, né, com a sua tática de ação direta, de não serem vinculados aos partidos políticos tradicionais, o que é muito difícil, inclusive, por os jornalistas da grande imprensa, da mídia tradicional, tentarem encaixar nos seus esquemas pré-estabelecidos. Acho que uma outra coisa importante também é como essas táticas trouxeram de junho do ano passado para cá a pertinência do anarquismo nas lutas políticas, no momento em que muitas pessoas se dizem desiludidas com a chamada política institucional representativa. É uma tática que é muito controversa dentro do movimento social, tem setores que apoiam, tem setores que acham que ele mais atrapalha do que contribui. Eu acho que faz parte aqui do nosso debate esclarecer esses pontos, para além, digamos, dos estereótipos e dos julgamentos assim, baseados em preconceitos. Na verdade, eu não compreendo a tática Black Bloc como uma tática violenta, né? Na medida em que se proteger da polícia, quebrar banco, atacar prédios públicos e privados, na minha concepção, isso não configura como violência, e sim como uma prática de ação direta que vem chamar atenção, dentre outras coisas, para o próprio papel da propriedade privada na nossa sociedade e, sobretudo, para o papel que se coloca a segurança, principalmente segurança pública, a polícia, na defesa dessas propriedades em detrimento das pessoas. Quer dizer, a polícia acaba machucando as pessoas, né, e sob o pretexto de que essas pessoas são violentas. É importante levar em consideração também que os Black Blocs jamais agrediram pessoas, enfim, atacam na verdade o poder simbólico do capital, do poder político também, né? São vitrines de agências bancárias, enfim, prédios de repartições públicas e tal, mas que servem para chamar atenção principalmente para o fato de que essa elite do poder político e econômico não representa a maioria da população brasileira. Bom, então já que a gente já está falando do Black Bloc, dessa tática, desse fenômeno, eu queria perguntar para a Isa
como ela vê essa tática, como ela vê a tática de ação direta, e se você pensa que existe uma eficácia, existe lugar para a política fora da política institucional, fora do voto, do debate burocrático. Essa parte da juventude que se utiliza da tática Black Bloc é uma, inclusive já convivendo, participando de manifestações com eles, você vê que é uma galera que vem da periferia e ao mesmo tempo é uma galera que ficou indignada e que diante da confusão de junho não quer a presença da direita em atos, inclusive o debate que eles fazem até de garantir a segurança das pessoas. Agora, eu tô contando isso porque eu acho que não é uma questão simples de dizer se eu sou contra ou se eu sou a favor. Acho que é uma análise mesmo que precisa ser feita. Mas assim, eu particularmente, né, eu sou do Coletivo Rua, tava nas manifestações enquanto Coletivo Rua, e a gente debateu muito isso, que a tática Black Bloc, ela não condiz com o momento que a gente tá, com o momento político que a gente tá vivendo. Porque eu acho que o momento político que a gente está vivendo é o da gente se esforçar cada vez mais para estarmos juntos e estarmos organizados. Para chamar mais pessoas para virem. A gente tem que encorajar as pessoas a virem. O que também, por sua vez, não significa dizer que eu culpabilizo os Black Bloc pela violência. Eu acho que isso é equivocado. A violência policial para uma manifestação, por entender a lógica como a nossa sociedade funciona, a violência policial vai sempre existir, independente dos Black Bloc ou não. Eu não sou daqueles que digam que o partido político é o único ator social de um processo de transformação, até porque isso seria burrice, é só você pegar qualquer processo. O PT, por exemplo, que não era MST, a CUT, né, o movimento social, a gente precisa inclusive cada vez mais unificar tudo junto, a ter atuações em conjunta, mas o movimento social é uma alternativa e são atores sociais fundamentais para qualquer perspectiva de transformação que a gente tenha da sociedade. E já no assunto, a última semana, a gente teve a última semana antes da eleição para o segundo turno, e foi um clima bem tenso, né? A Elo e a Carol, que hoje não pôde estar aqui com a gente por motivo de saúde, foram cobrir atos da Dilma e do Aécio aqui na PUC. Como que foi, Elo? O primeiro ato que a gente cobriu foi o da Dilma, a Carol que fez as reportagens e tal, e por fim a gente fez aqui na Ministro, o do Aécio, que eu que fiz as reportagens. A gente teve uma certa dificuldade em conseguir pegar, as pessoas toparem falar, conseguir pegar sonoras, as pessoas estavam lá, estavam participando, né, do ato, da discussão, mas muitos não quiseram falar, não quiseram dar sua opinião. O da Dilma foi dentro da PUC e o pessoal do Aécio fez questão, enfatizou que não gostaria de entrar na universidade, que gostaria de fazer esse ato fora. Vamos assistir como é que foi. A PUC é um espaço de luta democrática, muito tradicional, e a gente sabe que a nossa presidenta tem uma história de vida muito ligada a esse período da ditadura, então acho que a gente consegue, nessa candidatura, unificar muito bem os estudantes, enfim, é um período crítico, a gente está com uma campanha eleitoral muito polarizada e todo e qualquer ato que vier apoiar a presidenta é bem-vindo. A gente não quer um Estado conservador, eu acredito numa nova política, é um governo que eu acredito e quero continuar acreditando. Bom, a gente está votando no Aécio é mais porque eu quero a mudança, tanto seja com a Aécio ou com outra pessoa, eu quero alternância de poder. E o que a gente está vendo na PUC hoje é um sentimento que não são todos pró-PT, igual todo mundo escracha na PUC, a gente quer realmente mostrar que a PUC não é só do PT. Eu estou insatisfeito com a política que o partido atual vem exercendo, então acho que a alternância do poder é a solução para a nossa política hoje. Lembrar que a PUC foi invadida em 77, que o Tuca foi onde os militares tomaram a PUC e incendiaram a PUC. E uma mulher que foi barbaramente torturada por essa mesma ditadura militar estava ali, lutando pela democracia, pela juventude, pelo movimento negro, pelo movimento LGBT,
por todos os movimentos sociais e progressistas que se entrelaçaram numa luta una da esquerda pela esquerda e para o povo. Estou cansado da política da Dilma, que é um Robin Hood às avessas, onde os pobres são mais taxados aqui no Brasil pelo imposto, que é regressivo, e onde ela redistribui mais de 500 bilhões nos últimos 6 anos do dinheiro público nosso, via BNDES, para as grandes empresas, dentre as quais Odebrecht, Taqueiroz Galvão e grandes bancos. Eu acho muito importante, nesse momento assim, da eleição, acontecer essa movimentação. Estudantes que saem do trabalho, de casa e chegam aqui na faculdade. Encontra isso, eu acho que é muito bacana para aqueles indecisos ou os que não estão ainda muito engajados, para que possam participar e talvez formar uma opinião mais concreta e trocar ideia, mas que haja o diálogo, sempre com respeito, claro, e que cada um possa manifestar de sua forma, seja com bandeira, com adesivo, seja gritando. Durante a última semana de campanha para o segundo turno das eleições, o Tuca, Teatro da Universidade Católica, recebeu a presidenta Dilma Rousseff para um evento em apoio à sua reeleição. O ato reuniu intelectuais, artistas, alunos e professores da universidade, além de figuras importantes do atual cenário político brasileiro. Nós precisamos mostrar ao Brasil que São Paulo mudou, que São Paulo vai avançar, que São Paulo pensa no Brasil, que São Paulo vai garantir a eleição da Dilma. Olha, se a Dilma ganhar, é porque a juventude entrou na guerra. Se a juventude entrar na guerra, entrar na batalha, nós ganhamos. Bom, primeiro eu senti uma falta enorme na PUC de uma manifestação. E sempre nós tivemos presente momentos eleitorais, debates aqui, e eu penso que é fundamental. Inclusive porque você tem uma outra relação que não é aquela da tela televisiva, você pode sentir, você pode enxergar as outras pessoas que são companheiras, né? Então isso é uma energia muito boa. Eu acho que é uma energia de esperança que me parece que é fundamental. Nós estamos com resultados dos últimos, praticamente da última década, absolutamente impressionantes, né? Em termos de emprego formal, 20 milhões de emprego, 40 milhões de pessoas que saíram da miséria, né? O salário mínimo que aumentou de 70% em capacidade real de compra, quer dizer, o conjunto de transformações, leis como da neutralidade da internet, a lei do Plano Nacional de Participação, quer dizer, é no sentido não só de realizações, mas também de mudança das formas de governar, tornando ele muito mais transparente, muito mais participativo, né? A PUC já tem uma tradição enorme, né, de abrigar eventos como esse. Tem um até de triste memória quando foi invadida pelo coronel Erasmo. Eu acho que é muito importante na reta final, faltam poucos dias, a união dessas pessoas, pessoas com cabeça boa, com caráter, pessoas que vão passar uma energia muito positiva umas para as outras. Eu estou muito confiante, eu acho que vou sair daqui mais feliz do que entrei. A universidade é um grande celeiro de quadros para a política, principalmente pela existência do movimento estudantil. Eu sou presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, que é a entidade que representa os universitários no estado, sou estudante da PUC. Através do movimento estudantil é que o jovem desperta para a política, não necessariamente a política partidária, mas a política do dia a dia, de você avaliar um professor academicamente, de você lutar pelas diretrizes curriculares do seu curso, lutar por uma universidade mais democrática, mais inclusiva. Tudo isso é política. Fundamental, simbolicamente muito forte para o povo brasileiro, para o povo de São Paulo, para dar o grito aqui da liberdade, do avanço social, do avanço da democracia, da democratização do Estado brasileiro. Não tinha local mais simbólico, mais forte para nós do que aqui no Tuca, para rememorar os avanços e o grito do Brasil para frente. Essa campanha, ela teve momentos extremamente tensos e diferenciados. Mas agora, ela, ao se encaminhar para a fase final, ela colocou mais clareza no cenário. O cenário estava um pouco cheio de nuvens. Não se via direito, ou não queria que nós víssemos direito. Eu acho melhor dizer assim. Mas agora é muito claro o que está em questão.
e esteve em questão desde o primeiro momento. Mas simplificar toda a discussão é muito fácil. Essa coisa do bem contra o mal já vem desde a época do Maluf contra o Covas. Exato. De outro lado, voltando um pouco no assunto da polícia bater, a polícia quando bate, a polícia quando tortura, que até hoje isso é normal, a gente acha que não, mas isso é normal, até hoje essa polícia quando faz isso, a primeira vítima que cai não é o policial, o manifestante, o fotógrafo, quem cai do outro lado é a discussão, quem cai porque fica com medo de voltar a discutir o assunto, né? Quem cai do outro lado é o debate de ideias, que é o que mais, que é o que o establishment quer, né? Que a gente pare de discutir. Para a gente fazer um levantamento final aí, agora a Dilma ganhou, ok. Você acha que a rua vai ficar mais borbulhante ou menos borbulhante? E outra coisa, essa rua, se as pessoas voltarem, que eu acho que é o que vai acontecer, porque as pessoas, de uma maneira, de um lado ou de outro, ou da direita ou da esquerda, querem mudanças, né? Nós temos pelo menos 50% da população é contra o governo que está aí, no mínimo isso. Vão continuar batendo em 50 teclas ao mesmo tempo, ou a gente vai focar em pontos específicos para conseguir vitórias específicas? É que eu acho que só com relação a esse ponto das vitórias específicas, eu acho que inclusive foi um acerto, né, daquele momento de junho também, o fato de você se focar no preço da tarifa. Por outro lado, é difícil também você falar isso, porque se você for observar diversos aspectos da nossa vida, para não falar todos, são muito indignantes, né? Se você pega o que é a violência policial que a gente estava falando, o que é o direito à moradia, o que é a saúde pública, o que é o direito das mulheres, o direito dos LGBT. E aí, assim, eu acho que em determinado momento, como por exemplo a questão que houve um aumento da tarifa, se planejava fazer um aumento da tarifa que não foi concluído, graças a Deus, se acertou muito em pegar uma pauta específica. Acho que foi muito tático para aquele momento. Mas eu acho que foi de fato também esse conjunto de aspectos da vida que estão muito indignantes que levaram todo aquele povo pra rua. Tanto foi assim que você via vários cartazes, por mais que fosse uma manifestação e tivesse como foco a questão da tarifa, você via várias reivindicações ali. Quando cresceu, era cada um com seu cartaz, era escreva e traga o seu, era educação padrão FIFA, tinha não foi só pelos 20 centavos, tinha de direito das mulheres, LGBTs e tal. Então eu acho que foi um momento em que houve esse primeiro acerto que você colocou, da gente ter uma pauta específica e se focar nisso, mas eu acho que depois foi um momento de extravaso de indignação, como se fosse uma panela de pressão que a tampa explode. E aí, com relação ao que você perguntou das ruas, eu acho o seguinte, eu acho que enquanto... Aí é uma opinião, mas assim, eu acho que enquanto a gente viver numa sociedade em que todos os nossos direitos são ou totalmente negados, né, no que diz respeito a coisas básicas com relação às mulheres, por exemplo, no que diz respeito a coisas básicas com relação aos LGBTs, por exemplo, mas para além disso, né, coisas mais básicas, assim, né, moradia... Enquanto houver essa realidade, vai existir povo na rua. Talvez a única coisa que se diferencie é que em determinados momentos o PT ele tem uma referência histórica em si, né? Ele tem uma história por trás que é a história que muita gente tem como referência, né? Boa parte das pessoas de uma geração inteira, aliás, várias gerações inteiras, né, tinham como referência de luta o PT. Então eu acho que isso, de alguma forma, é até um desafio para a gente superar. Se a gente entende que o projeto que o PT tinha e que o PT não vai conseguir mais fazer todas as transformações que a gente quer, porque já está com o rabo preso com muita gente, a gente tem que, a nossa tarefa, portanto, é construir uma outra alternativa, é construir uma nova referência. E aí, nesse sentido, é que eu acho que interfere, mas eu acho que o povo iria continuar na rua com a Aécio ou com a Dilma. A mídia está dizendo agora que é a chance da Dilma dar uma guinada à esquerda.
para mim, na minha opinião, de que essa guinada esquerda ela não vai chegar nem a um quarto de volta. Mas, de qualquer maneira, ela venceu por muito poucos votos, por praticamente os votos da candidata do PSOL, né, que deu apoio a ela. E ela mesma, ontem ou anteontem, apareceu com o João Willis, dizendo que ele representa a juventude. Se o PSOL fizer parte de ministério, ou do primeiro escalão ou do segundo escalão, você acha que vocês também estariam com o rabo preso? Em primeiro lugar, deixando muito claro, eu sou absolutamente contra qualquer pessoa do PSOL entrar em qualquer ministério que seja. Porque se a gente está falando aqui que é necessário construir uma nova referência de novas práticas políticas que não rifem os nossos direitos, a gente vai entrar no Ministério da Dilma para fazer o quê? Pensando nessa confusão que junho criou no eleitorado e ao mesmo tempo na eleição de deputados mais conservadores, como que fica então os movimentos sociais nesse futuro frente ao Congresso que está sendo formado a partir do ano que vem? O crescimento da bancada conservadora é uma demonstração, é um resultado, na verdade, que a gente está vendo da forma como se faz política, mesmo assim, de ter se transformado um balcão de negócios. Porque você distancia o debate político. Como é que o PT funcionava antes? O PT tinha núcleos de bairro, por exemplo. Um dos principais processos que você vê no PT é o crescimento dele em movimentos de base e de bairro, assim. Então, desde o movimento de moradia, movimento de mulheres, movimento LGBT, foi a partir daí que o PT se tornou, né, grande, do jeito que ele é. E hoje, quando o processo de degeneração do PT, a gente não tem, em vários momentos, a dimensão do que isso do reflexo que isso tem na política brasileira. Porque o processo de retirada desse debate político dos bairros, da base no geral, mas ao mesmo tempo você ter currais eleitorais que o PT já domina em São Paulo, você vê cada vez mais, você tira o debate político da sociedade. Porque a gente não tem espaços de debate político na sociedade. A escola não é, a família não é, nada é. Trabalho muito menos. Então, assim, quando o PT ele opta pela governabilidade e prioriza a institucionalidade, ele perdeu os núcleos de bairro. Então, isso tira o debate político, o cotidiano político. E aí também, claro, tem aqui enfim, a gente está vivendo num estado que é governado há mais de 20 anos pelo PSDB. Então, aqui em São Paulo tem uma situação mais específica, mas que eu acho que, no geral, a pouca diferença de votos se explica por um processo histórico mesmo, entendeu? Acho que é isso. Tá certo. Então, Universidade Aberta de hoje chega ao fim. Até o próximo programa. Tchau.